Já deu start no início da gravação da web aula ao vivo, tá? Do dia 13/10. Antes da gente iniciar a aula, eu vou compartilhar com vocês o vídeo sobre as diretrizes, tá, do Senai Unidigital, tá bom? E depois do vídeo a gente continue com a nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Só deixa eu compartilhar aqui a tela. Ah, antes aqui, deixa eu já fazer uma pré-chamada aqui. A Ana Clara já está presente. A Brenda também. Ok. Já fiz uma pré-chamada, lembrando que eu depois dou uma olhada no relatório de frequência aqui, tá bom? Agora, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu estava aqui antes de iniciar a aula fazendo um esboço, tá? Dessa última atividade que a gente analisou, a 1.2, tá? Eu vou, como a gente não está tendo, pelo menos aqui com, né, com o Senai, momentos presenciais, eu acho fundamental mostrar todo o processo, passo a passo para vocês. Semana passada, eu comecei fazendo o levantamento, né? Deixa eu pegar aqui o. Fiz até um rascunho, deixa eu pegar a folha do 1.2 para vocês verem como que faz um. Aí lembrando que tem duas formas de fazer um orçamento, igual aqui, ó. Descrição da unidade e quantidade de materiais a ser utilizados, né? O campo 2, equipamentos de proteção individual e coletiva. Dá para a gente fazer isso. A lista de cabos e equipamentos, ferramentas e instrumentos que serão utilizados na instalação, tá? Eu vou fazer um esboço para vocês, porque você pode, né? E provavelmente, porque você está fazendo um curso de eletricista industrial, você pode falar, professor, eu nunca fiz isso, não, tá? Então, por exemplo, esse croquis que tem aqui que eu estava explicando na aula passada, né? Eu repliquei ele aqui, mas só que de forma mais, vamos dizer assim, mais legível. Aqui não está muito legível. Inclusive, ao longo dessa disciplina aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou até separar aqui já, tem um, tem um memorial de cálculo que ele é aplicado para projetos elétricos, né? E a gente inicia no predial. Lembrando que essa disciplina, embora esteja projetos elétricos prediais, ela vamos dizer assim, ela é geral. É
todo e qualquer projeto elétrico, desde uma simples tomada aí da feira, né, que o pessoal aí da feira utiliza, até, né, um projeto industrial aí, por exemplo. Então, vocês vão aprender a concepção. Eu vou, eu vou pedir para o Vinícius colocar esse exemplo aqui para vocês, o memorial de cálculo. Já vou deixar aqui até dentro da página. Esse memorial de cálculo, ele é mais ou menos assim, ó. Eu vou ter aqui um projeto, tá? Já com a área e o perímetro. Esse aqui é um exemplo. Aí eu pego cada dependência, que é a sala, e aí tem um cálculo, e eu inclusive mostro que é o item 9.5.2, né, da 5410. É um critério para a gente dimensionar a potência do circuito de força e do circuito de iluminação, tá? Para a gente dimensionar na mão como que da onde que a gente tira esses valores, né? Porque assim, dá uma impressão na hora que você vê um projeto, né? E eu tive essa impressão quando eu fazia o curso de engenharia elétrica, de que o cara pegava, falava Moisés, né? Gritava lá Moisés e eu acho que eu vou pôr uma tomada aqui. Eu acho que eu vou pôr uma luminária aqui. A minha ideia é que era aleatório. Inclusive, né, é, as pessoas deveriam sentir vergonha, né, se chamar projetista. Inclusive, eu já vi projetista fazer desse jeito. E, na verdade, isso não é projetar, isso é chutar tomada, é arbitrar coisas, tá bom? Então, eu vou fazer o passo a passo aqui, mostrar para vocês, né, como que levanta. Aí eu peguei e joguei aqui esse croquis aqui e eu vou colocar ele da melhor forma, de forma mais legível, né? Aí eu tava vendo aqui, ó, vamos seguir o projeto, ó, do quadro de luz e força, ou de força e luz, né? Tá saindo dois circuitos. Aqui fala que é o 7, né? Deixa eu copiar aqui. É o 7 e o 8. Eu vou fazer uma escala aqui nele, para ele não ficar tão grande. Vou fazer um rotate aqui. Beleza. Aí esse número que está aqui, né, número 7, é relacionado a esse circuito. Deixa eu dar um zoom aqui. É relacionado a esse circuito aqui, ó. Está vendo que é o 7? Deixa eu copiar aqui. É o circuito 8. Então, sai. Aí, quando é iluminação, quase sempre, viu? Não é uma regra. Quase sempre sai um neutro, que é esse símbolo aqui, e a fase. E o projeto, ele pode estar em cima aqui do eletroduto, né, a marcação, como nessa linha aqui, ó, que é uma linha de chamada. Deixa eu mudar a cor aqui do eletroduto, e por padrão, o projeto, o padrão que eu escolhi aqui, sempre o projeto ele vem todo colorido, ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo de arquitetura. Até que essa arquitetura tá até. Deixa eu pegar um mais. Eu vou pegar um lá de projeto industrial.
Não, não era isso que eu queria pegar, não. Deixa eu pegar um aqui. Pena que eu não tenho um completo aqui com um arquitetônico. Até eu achar ele aqui vai demorar um pouco. Mas geralmente um projeto, né, um arquitetônico, ele vem, né, por exemplo, com as paredes aqui, né, em branco, tudo colorido, né? Fachada. Aí o que que a gente faz quando a gente está elaborando um projeto? A gente faz a limpeza, tira todas as medições, as cotas. Inclusive, eu vou pedir também para o Vinícius fornecer esse prontuário de cabos para vocês. E tem aqui um. Eu preciso abrir essa apresentação aqui para daqui a pouco a gente olhar as ligações aqui do. É isso aqui, ó. Esse manual aqui, inclusive, muitos livros, tem um livro aí famoso aí de projeto predial, o autor eles falam Nisquier alguma coisa. E basicamente tem muita foto tirado desse manual aqui do fabricante da Prysmian, tá? De cabos. Aí, essa informação que tá aqui, ó, é a bitola, tá? Geralmente ela tá desse jeito aqui, ó. A gente pega o cerquilho aqui, né, que é o hashtag, que é um padrão comum para circuito de força, segundo a NBR 5410, tá? Iluminação é a partir de 1,5. Só que as construtoras, né, igual eu comentei aula passada, as construtoras, deixa eu diminuir mais aqui, que aí fica, elas, por economia, assume o 2,5 tanto para iluminação, né, quanto para força a partir desse valor. Porque senão, se ela utilizar de 1,5 para iluminação, com certeza ela vai ter que usar apenas para iluminação, não pode usar para força. Daí, ó, esse circuito, aí lembra que eu falei aula passada, vai utilizar essa luminária nessa caixa acoplada como caixa de passagem. Aí o comando, eu vou pegar esse tipo de nomenclatura aqui, ó. Ele é bem diferente. H, H mesmo. Isso aqui eu não consegui decifrar, mas para o circuito, o ideal fosse que ele colocasse aqui, ó, o número do disjuntor, o número do circuito. O ideal é ser esse daqui. Parece que tá 8 aqui, mas na verdade tem que ser, né, o. Não, e pior que é 8 mesmo. Se você for olhar aqui, então eu me enganei, ó. 7 é força, 8 é iluminação, tá certo. Vocês viram errando aí, vocês me falam, pessoal. Então, olha, ele saiu do quadro, saiu o circuito de força, que é esse aqui, o 7. Eu vou arbitrar valores aleatórios, tá, pessoal? Porque para o circuito de força, porque
depois eu ensino para vocês como que dimensiona. Então eu vou falar, né, cada tomada aqui, eu vou dizer que ela tem um valor específico aqui, mas eu tirei, mas já saibam já que eu tirei da minha cabeça, tá? Não usei o critério de projeto, porque nesse exercício aqui eles não colocaram, né? Lembra que eu falei de boas práticas de projeto? O ideal é que esse circuito aqui de tomada, né, tomada de uso geral, é que ele tivesse, além da informação do circuito, ele tivesse também a informação da carga alocada. Quando eu falo alocada, é da carga prevista, da carga guardada para essa tomada. Por exemplo, estou chutando aqui um valor. Vamos supor que eu, projetista, guardei, aloquei, sei lá, 300 watts para essa tomada. Então, 300 watts de potência eu teria que colocar aqui, né? Eu teria que vir aqui e colocar lá, ó, 300 watts de potência. E isso é uma boa prática de projeto. Mas na maioria dos projetos tá desse jeito que vocês estão vendo aqui, né? É só o número e nada mais, né? Aí isso já dificulta, né? Para o eletricista predial e para o industrial que faz a instalação, não dificulta porque ele vai instalar o cabo, a proteção, tá? E essa questão de carga alocada, isso é mais do projetista, né? Isso pode facilitar para o próximo projetista que for fazer uma atualização. Por exemplo, em indústria é muito comum, lá na JC Distribuição, por exemplo, nós desativamos algumas salas lá e aí colocou como a gente transformou uma central de processamento de dados novas. Então, a gente colocou no break, mudou parede, colocou drywall, né, fez as modificações e ainda mais gesso acartonado, né? Gesso acartonado é aquela paredezinha, né? Parece de papelão, né? O pessoal nos Estados Unidos utiliza bastante. E ela é muito boa para você separar ambientes, né? Criar novos ambientes dentro de uma residência ou de uma indústria ou de um cliente. Por exemplo, a Universidade Católica na época e ela fez uma parceria com a Camburi e o pessoal, né, fez a construção lá da Camburi, por exemplo, aproveitando numa fábrica de sapato. Então, colocaram o drywall para tudo quanto é lado para fazer os ambientes, ambiente de biblioteca, essas coisas. Então, uma boa prática de projeto seria colocar carga. Eu vou deixar essa carga aqui, tá? Por enquanto, para vocês começarem a entender como que o projetista pensa. Então, beleza, o cabo de 2,5, iluminação é o 8, força é o 7, utilizou aqui como caixa de passagem, veio aqui para a tomada, né? E, inclusive, é o 7. Vou até aproveitar os dois aqui e copiar eles ao mesmo tempo aqui, ó. O condutor, igual tá aqui, ó. Tô seguindo o projeto aqui, ó. É o 7. Aí ele tá mostrando que nos eletrodutos que alimentam as tomadas aqui, ó, tem o circuito 7. E ele também, deixa eu ver se tem um 2,5 alinhado. Não tem, mas não tem problema não. Vamos copiar aqui. Deixa eu só dar uma rotacionada aqui. De 2,5. O, a luminária é o circuito 8, né? Então, aqui lembrando que o circuito 8, a fase dele desceu, tá? Vamos pegar o 8 aqui. A fase dele aqui desceu. E aqui, ó, ele simboliza o retorno
Esse tipo de interruptor aqui é o chamado three-way. Uma boa prática de projeto. Lá vem você, professor, que está de boas práticas de projeto. É você utilizar. Lembra que eu fiz uma continha meio que de cabeça aqui? Eu preciso. Vocês estão vendo que nessa sala de reuniões, esse interruptor ele liga e desliga essa lâmpada, esse aqui também e esse outro, ou seja, em três pontos diferentes. Daí eu preciso, né? Por exemplo, ele escolheu esse interruptor da porta para ser o primeiro de três vias, tá? Então, uma boa prática de projetos, deixa eu copiar aqui, é, além de falar o comando dele, falar que ele é three-way, três vias. Aí, geralmente fica desse jeito aqui, ó. Deixa eu tirar daqui. Aí, às vezes, dependendo da nomenclatura, né? Lembra que eu falei que é um S, né? Eu estou usando a nomenclatura aqui do projeto da atividade 1.2 aqui, tá? Beleza. E aí a gente precisa, para finalizar ele aqui, né? Aí continua o circuito 7, que é o de tomada que vai alimentar ali, né? Vamos aproveitar logo e já mostrar o circuito 7 aqui, que é o de tomada. Já vamos já. Só dar uma consertada nele aqui. Aí o 7 ele usa como caixa de passagem o interruptor, ó, só que ele vai por dentro da parede aqui, né? Então, é o 7. Já vou dar a rotacionada para aproveitar ele e utilizar para mostrar os três retornos, dois, né? Aqui está mostrando três, mas na verdade eu desço a fase aqui, ó, no interruptor, que é o circuito de iluminação. Eu volto dois retornos. Esse terceiro que está aqui é o terceiro retorno que está vindo desse último. Primeiro, você leva dois desses aqui, ó, dois desse retorno, lá para o interruptor. Aí dele vai voltar um terceiro, tá? Por isso que é bom eu ir falando, fazendo e falando para vocês entenderem. Tem três pauzinhos, né? É H, né, que é o comando da luminária. E aqui está dizendo que tem três retornos. Dois são esses que vieram daqui, ó. Esses que vieram lá do interruptor. Que é o H, né? Comando H. Vem, alimenta aqui a tomada. Vem os dois retornos que vieram lá do primeiro interruptor. Alimenta aqui dois bornes. Aí tem mais um borne. O terceiro borne, por isso que ele é chamado de três vias, né? Deixa eu colocar um nele aqui também. Ele também é de três vias, tá? Agora, esse daqui, ele é diferente. Ele é de quatro vias, ele é o chamado four-way. Porque dois desse conectou nele aqui e saiu do outro lado do borne, esses dois, né? Então, esses dois que vieram daqui, eles não vieram e passaram direto pelo interruptor, não. E você conecta em dois bornes e os outros que sobra, você vai para o outro para o three-way. E o terceiro que sobra aqui, você volta
ele não vai conectar, tá? Esse terceiro via aqui, né? Esse terceiro retorno, ele passa aqui direto, ó, e volta lá para fechar o circuito. Professor, confesso que eu não estou conseguindo visualizar. Eu sei que é difícil, viu? Principalmente vocês que eu não sei se alguém já está trabalhando efetivamente, né, na área, mas quando é a primeira vez na televisão que a gente vê isso daqui, a gente fica assim doido. Deixo ele lá no nos slides que mostra os tipos de ligação, tá? Depois a gente volta nessas ligações aqui, ó. Não, melhor, eu vou mostrar o interruptor simples, ó. Interruptor simples, você tá vendo? Aqui é a caixa octagonal. Aqui tá lá no meio, né? E tá aqui no meio, aqui, essa caixa. Aí vocês estão vendo aqui, ó, que o neutro, ele vai direto para a lâmpada. A fase, que é esse vermelho aqui, ó, ela vai lá para o interruptor. Aí o interruptor, ele é um conector, esse tipo de conector não, esse tipo de chave aqui é chamado de chave faca, tá? E aí, desculpa. E esse interruptor tipo faca aqui, né? Ele tem uma espécie de gangorra, né? Não sei se vocês já perceberam. Os mais antigos aqui, né? É um conector plástico aqui. Ele parece uma gangorra, porque na hora que eu desligo essa parte de cima, né? Ou então, né? Ele aparece assim, ó. Aí sempre na hora que você tá desligado, tá nessa posição aqui. Aí na hora que você aperta aqui, ó, essa outra parte fica mais alta e essa daqui fica mais baixa. É tipo uma gangorra mesmo. Aí esse conector aqui, ele só desliga se você apertar do outro lado de novo para ele abrir a faca. Aí tá vendo? Ó, o circuito de fase é esse daqui. Vamos supor que seja o circuito 8, né? Que a gente está vendo aqui. Aqui é o neutro, que é o neutro desse circuito, e aqui é o terra. E vocês estão vendo que circuito de iluminação, dependendo da lâmpada, esse tipo de lâmpada aqui, eu confesso que não precisa desse aterramento aqui na carcaça, tá? Mas assim, aí você vai, professor, você é engenheiro eletricista, o senhor não recomenda isso, não? Você poderia pôr aqui, né, junto, é porque geralmente nessa base aqui, ó, o retorno, ele fica naquela parte, se a gente olhar por cima aqui, essa luminária aqui, ó, essa base aqui rosqueável, né, ela tem uma parte isolante, vou até colocar a cor, uma parte isolante, que ela é preta, né, assim, aí tem uma parte isolante aqui, essa outra parte aqui em volta é essa rosca aqui, ó. Chama base E29. Base rosqueável, tá? Aí essa rosca aqui, então ele vai fechar, por exemplo, aqui nessa base, que seria o conector fêmea, e a base E29 da lâmpada seria o conector macho, né? Para fazer essa conexão aqui. Então, na parte do meio, na parte central, que é, por exemplo, se você desrosquear essa lâmpada aqui, sem luva de proteção, e se tiver bem projetado, você não vai tomar choque, por quê? Porque o neutro geralmente ele fica nessa parte maior aqui, ó, que é para pegar a parte da rosca aqui, que ela é metálica e que fecha circuito, né? Vamos supor que fosse uma lâmpada incandescente aqui, né? Fazer de conta que fosse uma lâmpada incandescente.
Ah, deixa eu pegar uma cor mais, né? Aí, por exemplo, o retorno seria essa parte aqui do meio, né? E nada mais é do que a fase que foi seccionada, que foi fechada. E o neutro você conecta geralmente nessa parte aqui rosqueável, porque é a parte maior. A probabilidade, se você montar desse jeito, a probabilidade de você tomar choque ela é menor, tá? Mas lembrando que até para montagens assim simples, é sempre bom você estar com uma luva nitrílica. Geralmente ela tem uma parte de borracha aqui na palma da mão e ela tem é de pano nessa parte das costas das mãos aqui. Eu tenho que pegar a especificação dela aqui para mostrar para vocês. Então, a fase desce, ó. Essa fase aqui, o 8, né? Ele desce e sobe o retorno, que lá ele tá, é H, né? Se eu não me engano. Isso, H. E aí, ó, o H, ele sobe, né? E aí, isso aqui é o interruptor simples, aí conecta nessa parte do meio. Então, vai fechar circuito entre a parte do meio e a parte da rosca, a parte de fora aqui, que aí ele fecha o circuito e a lâmpada, né? A lâmpada liga, tá? Isso aqui seria para o interruptor simples. Ó, que um exemplo, nesse manual que eu vou passar para vocês, da fabricante, né? Da Prysmian, foi da onde eu tirei esses desenhos. Muitos livros aí até livro de física, né, que fala de eletricidade, livros técnicos que falam de instalações elétricas, utilizam esses desenhos aqui do fabricante, tá? Daí vamos lá para o objetivo que é o interruptor. Esse daqui é o three-way, tá? O three-way é quando eu preciso. Lembra que eu falei que você precisa fazer uma continha, né? Aqui no projeto são três pontos, né? Três pontos que eu preciso ligar e desligar essa lâmpada ao mesmo, não ao mesmo tempo, né? Mas em pontos diferentes. Aí lembra que eu falei quando você for fazer a lista de material, você já pensa, eu preciso de um interruptor. E isso considerando que você não vai utilizar automação residencial, né, chamada domótica, né? Se você for utilizar automação residencial, você compra um chamado, ele chama pulsador. Aí esse pulsador ele tem um retorno por mola, ele é diferente do interruptor normal. Aí esse pulsador, pessoal, ele você pode transformar ele em interruptor simples, interruptor paralelo de 3 vias, de 4 vias, e pode virar o tipo de interruptor que você quiser. Desde que eu vou lá no CLP, lá da central, geralmente quando a casa tem um projeto de automação de domótica, né, residencial, você tem dois quadros, tem o quadro de energia e o quadro de automação, né, que tem toda a parte, literalmente, né, que vai fazer automação com os contadores ali, né, com módulo de automação. Geralmente é um CLP, tá? Antigamente a gente utilizava, a gente aproveitava os de industrial e adaptava ele para o residencial. Aí lembra que eu falei que você tem que fazer uma continha? Eu preciso de 2 pontos, né? 2 pontos, então eu preciso de 2 three-way, que é esse caso aqui, ó. Você sempre faz a conta. É mais de um ponto, eu preciso ligar e desligar em pontos diferentes, né? A mesma lâmpada, ou até várias aqui, né? Então tenho que fazer essa mesma ligação aqui para todas essas lâmpadas. Aí você conta. Se é duas, eu preciso de 2 three-way. Se é mais que duas, sempre eu vou precisar de 2 interruptor three-way, viu? Sempre, sempre. Se é 3, se é 4, se é 5, se é mais, né? Sempre eu vou precisar de 2 three-way.
Porque um deles eu vou escolher, igual vocês estão vendo aqui, ó, vamos simular aqui, ó, que seria o circuito 8, aqui é o neutro dele, e você poderia aterrar na carcaça, mas necessariamente não, é assim, não há necessidade, tá? Circuito de iluminação. A menos que seja uma luminária de... Por que que o pessoal, geralmente no industrial, coloca o aterramento vai junto? Porque dependendo, se você utilizar uma lâmpada que ela é carregada por reator, por exemplo, vocês sabiam que essa lâmpada aqui, ó, ela tem um reator dentro dela? Uai, professor, então por isso que no desenho aí da Prisma que o senhor está falando, ele tem um terra aqui. Não é por isso, viu? Mas se ela não tivesse esse circuito dedicado aqui dentro dessa caixa de plástico aqui, se ela não tivesse esse circuito, ia precisar desse do terra, ia precisar do chamado reator. O reator, ele tem capacitor, ele tem indutor. Aí, por exemplo, se fosse uma luminária de neon, por exemplo, né, um material inerte, eu preciso de alta corrente com baixa tensão, né, com a tensão aí de 220 volts. Para eu conseguir isso, uma alta corrente com baixa tensão, eu preciso criar uma espécie de curto-circuito. Mas se eu criar um curto-circuito, eu corro o risco das proteções, né, dos disjuntores desarmarem e aí dá ruim, tá? Para eu evitar fazer o curto-circuito, eu vou simular, não é nem curto-circuito, eu vou utilizar uma bobina. Essa bobina, ela vai carregar, tá? De em tensão alternada, ela varia o campo magnético. A gente tem várias aplicações para bobina, por exemplo, em transformadores, né, para aumentar ou diminuir a tensão. Tem várias aplicações, aplicação na indústria, para você, as válvulas, que são chamadas de válvulas solenoide, para você acionar essas válvulas, tá? Então aqui, ó, a princípio não precisa do terra, não. Vamos focar só no three-way aqui. Então eu preciso de um three-way porque a fase que está aqui dentro, que é esse vermelho aqui, ó, um deles eu vou escolher para descer a fase. Por isso que nesse primeiro aqui, ó, do desenho, a fase, né, ó, a 8 aqui, ela veio e desceu. Daí lembra que a gente tem os dois aqui, ó, dois retorno. Aí vamos falar que o comando aqui é o H, né? Aí por isso que ele coloca só uma letra, mas ele coloca dois pauzinhos aqui, que é, tá vendo? Ó, o condutor retorno aqui, ó os Hs aqui, ó. Ele tem esse tipo de ligação aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, por exemplo, a lâmpada está desligada. Embora no desenho tá mostrando luz, né? Mas na verdade aqui, ó, desse jeito que ela tá desligada. Aí o three-way é assim, ó. Aqui ela estaria na posição desligada. Se eu apertar aqui, ó, esquece, faz de conta que esse aqui não tá ligado, ó, a energia vem, ó. Aí eu poderia vir nesse outro three-way aqui, ó, e abrir o circuito, ó, vim para cá, esquece que está ligado. Aí agora está desligado. Por isso que nesse no interruptor que o pessoal chama de paralelo, né? Eu posso ligar e desligar essa lâmpada aqui em locais diferentes. Daí, ó, esses dois retorno, por isso que mostra dois riscos, né? Dois pauzinhos aqui. Eles sobem, ó, usa ela como caixa de passagem, ó, nem conecta nada na lâmpada. O que vai na lâmpada é só o neutro e o último retorno. Daí, ó, tá vendo que os dois descem aqui, ó, e vão para a mesma conexão aqui, ó. E aí, então, esses dois aqui que desceu, né? Esses dois aqui é o retorno H. E aqui, esse terceiro e último aqui, ó, é o que vai subir. Aí ele é que de fato vai conectar aqui na lâmpada. Eu já vi, tem programa aí o Cadicimo, não, Cadicimo não, desculpa.
o CADPROG, né, programas aí dedicados, que eles ainda para ajudar o eletricista, né, ajudar o pessoal, eles, por exemplo, esses dois retornos aqui, eles fazem assim, ó. Ó como que eles colocariam, ó como que no programa aparece lá, ó. Aí dois retornos, aí eles colocam um ID, que é o identificador, por exemplo, um símbolo de um quadrado e a letra dele, né? Aí é para dizer que esses dois aqui, ó, são os que saíram desse three-way. Aí quando ele chega aqui, ó, eles ainda continuam, né, como o retorno, o quadradinho, que a gente sabe que é os dois que estão chegando aqui, e aqui ele coloca um ID diferente, por exemplo, um triângulo, né? Esse triângulo é para dizer que é o terceiro retorno que vai aqui na lâmpada. Então, assim, no projeto, né, você não, né, não fica confuso, tá? Eu sei que na primeira vez, quando você vê assim, um projeto todo rabiscado ali, né, fica difícil da gente imaginar, mas é treino, viu, pessoal? É treino, vocês no laboratório aí, fazendo as instalações, entendendo, interpretando. Por isso que também essa apresentação aqui eu vou pedir também para deixar disponível para vocês, tá? Para vocês passarem depois, né, quando tiver tempo, toda essa apresentação para vocês entenderem o passo a passo, tá? Porque projeto não é que é difícil você fazer se você for fazer do jeito errado, né? Do jeito errado é igual eu falei. A pessoa pode simplesmente, né? Ah, eu estou recebendo, né? é, mensagens fantasmagóricas e eu vou colocar isso aqui vai ser a tomada 7. Por quê? Não, porque eu quero, porque vai ser a 7. Mas por que que você colocou 300 watts? Por que que nesse outro você colocou 600? Por que que nesse você colocou 100? Uai, porque eu quis, né? E projeto não é assim, né? Muitos, inclusive profissionais, né? Profissionais aí que deveriam levar a vida a sério, né? Quando eu falo profissional, eu falo engenheiro, viu? Engenheiro civil. Eu já vi muito engenheiro civil falar, né, que, ah, não, eu faço esse projeto elétrico porque esse projeto é fácil demais. Eu queria ver vocês fazer o projeto de civil. Se eu quisesse fazer projeto de civil, eu teria feito engenharia civil, né? Primeira resposta que você tem que dar é essa. E a segunda, não é você só colocar letras, colocar um triângulo, dizer que é uma tomada, dizer que essa potência aqui é uma potência aleatória e chazão, o projeto está pronto. Não. Existe um cálculo, existe o chamado método científico, né? Que eu vou mostrar, não sei se na próxima aula, né? Mas a gente precisa perfazer todos esses detalhes da instalação elétrica, né, da predial. Lembra que eu falei em todo o decorrer do curso, aqui do, pelo menos dessa UC, nós vamos perfazer o caminho da instalação predial e o caminho da instalação industrial, tá? Ah, professor, entendi o do three-way, né? Se eu falou que faz a conta, né? Eu preciso de dois three-way, um para chegar e outro para sair. Agora, com o caso do casa da recepção, né? Não, sala de reuniões é o caso nosso daqui, né? Que é três. Mas lembra que eu falei? Você vai fazer a conta sempre. Dois você já sabe que é three-way, tá? O que sobrar, ó, você viu que esse aqui é three-way, esse aqui é three-way. Então eu poderia escolher esse daqui, ó, para ser o que vai receber a fase e o outro para sair o último retorno e alimentar a lâmpada. Eu posso escolher um deles. Professor, então, se fosse numa sala, numa escadaria que eu tenho 10, eu tenho que orçar 10 interruptores.
E esses 10 interruptores aqui, eles têm que ser, né, paralelo, né? O pessoal geralmente, o eletricista, ele chama de paralelo, e daí ele, né, ele na cabeça dele, ele sabe a diferença. Para os outros, né, para outro eletricista e até para um cliente, ele fala: "Ah, tem que comprar interruptor paralelo". Mas às vezes ele esquece que ele sabe, né, essa conta que ele faz. Vai, eu preciso de 10 interruptores, então dois, dois tem que ser. Nossa, estou escrevendo aqui, o trem não está saindo direito. Dois eu já sei que é three-way, de 3 vias. O que sobrar, então sobrou o quê, né? 8, né? Tira 2, então mais 8 four-way. Porque aí, ó, nesse você vai escolher uma delas. Inclusive, o pessoal coloca tanto em escadaria aí de prédio, coloca ele paralelo, coloca ele também interligado com uma minuteria, né? Ou seja, às vezes você não precisa nem ligar o interruptor na hora que você chega, porque geralmente prédio é assim, ó, você tem lá o hall que tem entrada aqui, né? É o apartamento 1, aqui é o apartamento 2, né? Vamos supor que tem 4 por andar, apartamento 3 e apartamento 4. E aqui, ó, fica o elevador, né? A entrada aqui para o fosso do elevador. E do lado fica a entrada para a escadaria. Aí na entrada para a escadaria, você tem uma porta, né? Que a porta o pessoal chama de corta-fogo, tá? Aí aqui é porque esse meu desenho tá horrível, né? Aí do lado aqui é o elevador, aqui é a porta corta-fogo, ó. Aí na hora que você abre ela aqui, na hora que você abre a porta corta-fogo aqui, ó, você vai ter uma anticâmara aqui, ó. Aí essa anticâmara aqui o pessoal utiliza às vezes para colocar o lixo aqui, ó. Já morei num prédio em que todo dia a mulher, né, a que fazia a limpeza lá, né, cuidava lá da limpeza, a gente colocava o lixo aqui, né? E aí ela pegava todo dia o lixo de todos os andares lá. E aqui, ó, ainda tem outra porta aqui, ó. E essa porta dá de cara para as escadas, né? Aí você faz aqui, aí desce, né? Aí tem o lance aqui de escada para você ir descendo, né? E aqui, ó, ficaria, por exemplo, o interruptor, né? Um deles aqui, né? Tô chutando aqui que são 10 aqui, né? Aí você fez o orçamento, 2 você já sabe que é three-way, 8 é four-way. Inclusive, você pode interligar nesse circuito um timer, né? Que é a minuteria. Inclusive, você pode pôr junto com, né? Consignado com esses 10 interruptores, sendo que 2 é three-way e 8 é four-way, você coloca essa minuteria, que é um relé de tempo, né? E coloca também um sensor, né? Um sensor de fotocélula. Professor, por que que não coloca só o sensor e não põe interruptor? Porque a gente precisa da opção, né? A opção de ligar os lances de escada aqui. E aqui tem também a chamada iluminação de emergência, tá? A iluminação de emergência, ela fica convenientemente aqui, né? Caso tenha algum problema.
E essa anticâmara é justamente para segurança, tá? Tem uma outra porta aqui, corta-fogo, que inclusive se pegar fogo e por um acaso, né, tomar aqui o ar subir, né? Você nessa anticâmara você está protegido, né? Vamos dizer assim, né? Está protegido aqui dessa fumaça, porque ela não pode chegar ao hall aqui dos apartamentos. E aí você pode, além do interruptor dos paralelos, né? Você coloca a minuteria e coloca o sensor. Aí a fotocélula, se aparecer alguém, né, lá no ângulo onde ela fica, vamos supor, a fotocélula fica aqui, ó, ela é como se fosse uma câmera de vigilância, né? Aí na hora que você abre aqui, ela percebe, o capacitor percebe, aí ele liga as luminárias aqui e fica por um tempo, né? Se você for descendo ou subindo as escadas, o outro, né, o outro sensor, ele percebe que você passou, aí ele continua com a luz ligada, né? Então tem essa opção, né, de você colocar os interruptores e também, além dos interruptores né, dos paralelos aí sempre você faz essa conta. Dois three-way, o que sobrar four-way. E aí você coloca a minuteria e coloca também o sensor de presença, né? Para não precisar das pessoas ligarem a lâmpada ali, né? Então, ó, vocês estão vendo que um desceu, aqui seria o circuito 8, né? Aqui é o neutro dele, aqui é o terra, caso necessite aqui na lâmpada. Tá vendo? Ó, que ele desceu por esse vermelho aqui, ó. Aí os dois retornos. Aí lembra que eu falei aquela boa prática de projeto? Ó, você poderia, assim, num projeto simples, ó, você só põe. Porque todo eletricista, né, eletricista, eletrotécnico, engenheiro, ele vai conhecer essa nomenclatura. Uma pessoa que não conhece de projeto, ela vai ficar assim, uai, mas peraí, uai, agora tem 4H aqui, né? É porque lembra que eu falei que dependendo aí, ó, o programa que vão utilizar para fazer os desenhos, né? Ele ainda faz essa tagzinha, ó, coloca quadradinho, que é para saber que esses dois aqui, né, vieram do primeiro, por exemplo, e no outro, sei lá, coloca triângulo. Aí você sabe que tudo é o retorno H, ó, tá vendo? Ó, chega em dois bornes aqui, sai dos dois bornes, né, dos outros dois bornes aqui do four-way, do quatro vias, por isso que ela é chamada de quatro vias, tá? Tem dois pares de borne aqui. Aí sempre você tem que fazer o teste, tá? Porque tem uns que o three-way aqui, ó, ele geralmente tem uns modelos que é assim, ó, o, o, o retorno que sobe que vai lá para a lâmpada, por exemplo, né? Vamos supor que fosse dois three-way, né? Aí geralmente ele fica nesse borne do meio, né? Aí esses outros dois aqui, ó, são esses dois aqui, ó, que vão para cá. Aí quando por exemplo, atrás da tecla desse aqui, ó, do four-way, geralmente é assim, ó. Desenhei pequeno aqui demais aqui. Aí você chega em dois deles aqui, ó, e dois vão, né, para esse retorno aqui que vai para o terceiro, né, para o segundo three-way, né? Então, quando é um programa bom que faz desenho, né, que mais coerente. E aqui, por exemplo, sei lá, a gente usou quadrado ali, né? Agora é um círculo. Aí sabe que esse retorno que tem o círculo aqui é o que vai para a lâmpada, né, que é o último retorno. Então, com essa, né, e é bem difícil, principalmente esse daqui, ó,
Se você tentar, a gente já tentou. Uma vez eu tentei, quando eu ainda era estudante, a gente já tentou. Até o professor falou: não, não, pode tentar abrir aí. A gente tentou abrir a parte de trás da tecla dos contatos dele aqui, ó. Bom, a gente abriu, não conseguiu mais montar nunca mais ele certinho, tá? Porque aí ele muda as molinhas aqui, né? Que eu achei interessante lá o esquema aqui de você fazer essa mudança aqui, né? E já o do Triway foi até mais fácil de desmontar, né? Mas esse daqui é canseiro, tá? Aí lá no laboratório a gente tentou, mas não deu conta de montar de volta, não, né? Então o retorno que volta é esse para a lâmpada, ou seja, na lâmpada aqui ficou neutro, o terceiro retorno, H, que é esse que tem uma circunferência aqui, ó. E aí a gente, deixa eu ver como já deu o horário aqui, ó. Eu já vou até deixar esse modelo aqui, ó, para a gente usar na próxima aula. Porque aí eu vou mostrar para vocês qual norma, já vou dar spoiler, é a NT01, tá? Ou NT04. Qualquer uma das duas, elas têm quase que todas as mesmas, como é que eu digo? As mesmas tabelas, tá? A diferença é que a NT01 da Equatorial, ela é dedicada mais para uma única unidade consumidora, tá? E a 04, ela é também para unidade consumidora, só que eles chamam de unidade consumidora agrupada. Aí, no caso, agrupada é o quê? É apartamento, né? É kitnet e por aí vai, né? Então, próxima aula, a gente continua aqui e eu vou mostrando todos os esquemas para vocês. Inclusive, vou compartilhar. Tem problema eu compartilhar no PPT, nesse, nesse formato aqui? Ou vocês preferem que eu transforme em PDF e compartilhe em PDF? O que que vocês acham? O que que vocês preferem? Fala aí. O que que vocês preferem, Brenda, Andara, Tâmara? Pode ser no PDF, no PowerPoint, não tem problema não, tá, pessoal? Vou compartilhar nos dois formatos aí para vocês. Então, pessoal, só fazendo aqui uma última, antes da gente finalizar aqui, vou até aproveitar aqui que praticamente a maioria já entrou, a Tandara, Fabiola, Brenda, deixa eu ver, eu já tinha colocado, já. Carlos Eduardo, Andréia, André Raquel, Samira, Gabriele, dois L's, né? Dois L's e um Y. Sara, Sara Stephanie, Tamara, Ana Clara, já foi, eu já tinha já. Beleza, pessoal. Então eu vou parar aqui a gravação, tá? E daí na próxima aula a gente continua, tá? Essas atividades aqui de projeto, elas são extensas mesmo. Daí eu vou mostrando, vou fazer uma pré-lista aqui, até para mostrar para vocês e também, além dessa pré-lista, o esse cálculo já para vocês já terem uma noção como que é o critério da NBR 5410. Para quando a gente chegar, eu vou criar uma atividade, eu vi que não tem atividade específica, tá? Para um projeto predial,
Aí eu vou aproveitar um aqui e aí pedir para o Vinícius colocar como atividade, tá? Das próximas aulas aí, já que a gente vai ter bastante aí, para a gente aprender já a dimensionar o projeto, tá? Do zero, vamos supor, na mão, né? Sem utilizar o programa, para vocês entenderem, replicando, fazendo ele, né? Entenderem como que ele funciona, como que você vai conceber, né? A próxima aula, eu acredito que dê já para a gente calcular as cargas, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Vou parando a gravação aqui. Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui no, se mais alguém entrou, se mais alguém já estava presente, né? Para eu atualizar a chamada, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo.